Boa noite. Está bem? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. A gente vai gastar um pouco do nosso tempo hoje estudando nesse livro. Tiago, capítulo 4. Nós iremos ler do verso 13 ao verso 17. Tá bom? Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. A versão da minha Bíblia é NAA, então algumas palavrinhas podem ser um pouco diferentes, tá? Mas a gente entende que é o mesmo sentido. Não muda muita coisa não, eu já comparei com a versão mais tradicional. Então, Tiago, capítulo 4, verso 3, ele diz o seguinte: Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócio, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, ou o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisto está pecando. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós queremos te louvar por esta noite, queremos agradecer pelo dom da vida, te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança para a tua casa. Te pedimos perdão pelos pecados e pedimos que, principalmente agora, o Senhor possa nos abrir o entendimento para que possamos compreender as verdades bíblicas escritas, a tua palavra no papel, Pai. Nos ajuda, Senhor, de verdade, a compreendermos mais um pouco dos teus ensinamentos, para que possamos sair daqui aptos para viver um pouco mais, para te servir. Eu te oro por isso, para que o Senhor abençoe a mim, abençoe os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É muito provável que você esteja agora pensando, ou a sua cabeça esteja aí trabalhando enquanto a gente está aqui nesse momento de culto. Muito provável que você esteja fazendo planos nesse exato momento, né? Alguns de vocês, ou se não todos, até eu também, estejamos fazendo planos na nossa cabeça a respeito de coisas que ainda iremos viver, né? A gente às vezes se pega pensando, até mesmo no momento de culto, sobre a conta que precisa pagar, sobre o currículo que vai precisar entregar para certo trabalho, a atividade da faculdade que você não fez e que é para entregar amanhã. O fato é que a gente sempre está planejando de alguma maneira, a gente sempre está pensando, a gente sempre está com a nossa mente ali trabalhando, a gente nunca para de planejar, né? A nossa vida é uma vida de planejamento. A gente sempre fecha um ciclo e já inicia outro, com essa ideia de que eu tenho que fazer mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que chegar a tal lugar, eu tenho que conquistar tal coisas. Mas o fato é que, provavelmente, alguns desses pensamentos ou alguns desses planejamentos podem ser que eles estejam nos levando para o caminho errado, eles estejam nos fazendo pensar de maneira errada. Essa semana eu lendo um livro que era um diário da vida de um pastor, né? Então ele é um livro escrito em forma de diário que um pastor escreveu sobre a sua vida durante toda a sua caminhada. Ele escreveu esse diário e depois transformaram em um livro, né? Em um desses capítulos ele contou uma história interessante, que ele era um pastor bem pobre, e aí ele contou uma história que ele gostava muito de ler, ele gostava muito de ler jornal, mas ele não tinha condição de pagar pela assinatura do jornal. Então os irmãos da igreja se reuniam, aqueles que tinham mais um poder executivo, um dinheiro financeiro melhor, uma condição financeira melhor, que assinavam revistas e jornais, quando acabavam de ler os exemplares, deixavam na porta da casa dele para que ele pudesse ler. E aí o nome do capítulo do livro é O Dia Mais Improdutivo da Minha Vida. Ele fala que ele recebeu muitos exemplares, que ele passou o dia lendo aquilo, notícias, passou o dia lendo jornais, passou o dia lendo artigos de revistas. E aí ele fala que ao final do dia ele se sentiu inútil, porque ele gastou o tempo dele, o tempo precioso de vida que deu a ele, lendo o jornal e fazendo uma coisa que ele não se sentiu mais próximo de Deus. Ao final do dia, com a atividade que ele tinha feito, ele não se sentia mais próximo de Deus, né? E aí a gente pode dizer assim, meu Deus, que
Que extremismo, né? Parece um pouco extremo da parte dele. O homem estava lendo jornal, talvez no seu dia de descanso, e ele fala que se sente improdutivo. O fato é que muitas vezes a gente não entende o quanto a nossa vida é complexa e passageira. O quanto o que a gente faz aqui, a forma como a gente vive, o que a gente tem que fazer, as coisas que nós precisamos realmente fazer, que a gente não pondera a complexidade disso tudo. A gente não calcula o tempo de vida que a gente tem e como essa vida é passageira. A gente vai ver no livro de Tiago que ele compara a vida como uma neblina, uma fumaça. A vida é isso, que ela vem e rapidamente ela passa e vai embora e ninguém mais se lembra dela. E aí o que é que a gente fez? O que foi que a gente fez com esse nosso tempo? Como é que eu estou planejando a minha vida? Como é que você tem planejado a sua vida a respeito do serviço do reino? Bem, aqui nós entendemos que a maioria aqui são servos de Deus, são crentes, que foram salvos pela sua palavra, mas que talvez a forma como temos vivido a nossa vida não tem sido equivalente à nossa fé, ou seja, não tem sido equivalente àquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. O livro de Tiago, ele é um livro bastante simples, tá? É um livro que eu super recomendo que você leia e releia várias vezes, porque ele é um livro simples, de ensinamentos extremamente profundos. Ele não está fazendo doutrina, Tiago aqui ele não está fazendo doutrina, ou seja, ele não está criando lei no seu livro. Ele está dando instruções de vida. Se Provérbios é um pai aconselhando um filho sobre como viver melhor para Deus, sobre como servir melhor a Deus e se afastar dos caminhos errados desse mundo, Tiago então seria talvez um conselho de um pastor para a sua igreja de como ter uma vida cristã excelente, como ter uma vida cristã que agrada ao Senhor. A gente precisa compreender algumas coisas aqui que Tiago vai colocar de forma muito simples e que para a gente muitas vezes a gente vai dizer assim, mas eu já escutei isso, mas eu já sei isso. Rapaz, eu já ouvi isso aí tantas vezes, Mateus, eu já sei dessas coisas. Olha, isso aí é o basilar da fé, todo mundo, a gente se converte, a gente aprende essas coisas aí. Isso aí não precisa tá me falando novamente, não. Eu entendo que o livro de Tiago, ele serve exatamente para isso. Eles são verdades que nós já sabemos, mas que precisam ser relembradas. São verdades que a gente já conhece, mas que precisam ser faladas diariamente. É como uma criança, né? Quem é pai sabe o quão difícil é ensinar um filho, que você fala para ele, não faça isso, daqui a 5 minutos ele faz. Não pega nisso, ele vai lá e pega. Não fale isso, ele vai e fala. Você precisa estar direto ensinando. O livro de Tiago, ele trabalha nessa perspectiva. Ele está falando para crentes, ele está falando para pessoas que estavam ali na dispersão, pessoas que estavam fugindo, estavam perseguidas, e Tiago escreve para esse povo, lembrando como viver uma vida cristã exemplar. Então ele inicia o seu texto aqui no verso 13, falando o seguinte: escutem agora vocês, escutem. Essa palavra escutem, a gente pode se lembrar ali, talvez dos profetas do Velho Testamento, quando eles recebiam uma profecia que eles tinham que passar para o povo, né? Eles diziam, né? O texto geralmente começa assim: atentem-se vocês, escutem aqui, prestem atenção. Ou seja, Tiago aqui ele está chamando a atenção do público para dizer que o que eu vou falar agora é importante. O que eu vou falar agora é palavra de Deus. Vocês precisam estar atentos para a minha voz. Vocês precisam... Acho que tem o microfone ligado aqui. Ou sou eu mesmo? Sou eu. Vocês precisam estar atentos para o que eu estou falando. Vocês precisam prestar atenção. Então, lembra que eu falei que provavelmente é muito provável que você esteja, talvez, planejando a sua vida agora mesmo. Ou pensando em algo que não tem nada a ver aqui com esse momento. O que Tiago está chamando a atenção para que façamos é que escutemos. Para que prestemos atenção. Ou seja, desliga de tudo que está acontecendo. Esquece o celular, esquece a hora, né? O Mauro ficou brincando comigo que ele ia botar um negócio bem aqui com o cronômetro, né? Eu disse assim, então coloca 2 horas lá, né? Aí ele disse, eu vou botar 15 minutos. Ele não botou, não, era para ter colocado. Fiquei realmente achando, eu acreditei que ia ter um tempo passando aqui. Mas a ideia é que nós deveríamos nos desligar nesse tempo agora. Esquecer as coisas que estão lá fora, esquece a faculdade, esquece o trabalho, esquece o filho que ficou em casa, esquece as compras que você vai ter que fazer amanhã e preste atenção, o que está sendo falado é palavra de Deus. O que a gente vem para fazer aqui, o que a gente vem é cultuar o Senhor, escutar da sua palavra, a gente escuta os louvores, mas muitas vezes a gente não sabe nem o que foi pregado, a gente não sabe nem qual o louvor que foi cantado.
Porque a nossa cabeça está girando a todo tempo, a gente está planejando, a gente está querendo conquistar, a gente está querendo conquistar as coisas com o nosso braço, ir atrás da nossa recompensa, da nossa bênção. Então ele continua o texto dizendo: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucro. Tiago está chamando a atenção, assim como, vocês que dizem que fazem planos egoístas baseados apenas nos nossos desejos, né? A ideia aqui é que essas pessoas, ou seja, ele está comparando aqui o público dele aos trabalhadores da época. O que acontecia? Então, os vendedores, né, naquela época o pessoal trabalhava muito com vendas, eram mercadores. Eles planejavam a vida dele assim: olha, amanhã a gente vai para tal cidade. E aí, quando chegar lá, a gente vai levar a nossa mercadoria, a gente vai vender tudo, a gente vai ficar rico e vai voltar. Tiago está dizendo assim: como é que vocês estão fazendo esse tipo de planejamento? Como é que vocês estão tendo a plena certeza de como vocês irão, o que irá acontecer, a forma como vai acontecer? Como é que vocês estão traçando a vida de vocês? Como se tudo fosse dar certo. A pessoa que é o mal da gente, a gente planeja tendo a plena certeza que vai dar certo. A gente tem a convicção que a gente vai um dia casar com a pessoa que a gente sonha, a gente vai trabalhar no emprego que a gente se capacitou na faculdade para ter, a gente tem certeza que um dia vai vencer na vida e ter muito dinheiro, ou a gente tem certeza que vai comprar o carro que sonhou desde criança, a casa, mobiliar, ter os filhos totalmente educados, que se sentam e ficam em silêncio e não dão um pio e obedecem na hora que você fala. A gente planeja esse tipo de coisa e a gente sonha, né? A gente cria o conto de fadas na nossa cabeça. Se perguntar: rapaz, como é que você se imagina daqui a 10 anos? Ah, não, daqui a 10 anos eu me imagino como supervisor da minha área no trabalho. Ah, eu me imagino com 3 filhos, eu me imagino ganhando mais do que eu ganho hoje, com certeza. Rapaz, eu tenho certeza que eu vou trocar esse carro que vive dando prego. Que a gente faz planos diariamente, mas quando a gente faz esses planos, a gente não cogita que pode dar tudo errado. A gente não cogita que planos são simplesmente planos. Planos são simplesmente planejamentos. O problema está em planejar, o problema está em sonhar. A gente está aqui fazendo pregando uma teologia contra acho que tem alguma coisa errada aqui nesse microfone. Deve ser eu, né? O problema. É o retorno, né? Se puder baixar um pouquinho o retorno, agradeço. A gente planeja como se fosse dar tudo certo. E a gente imagina porque a gente quer que dê tudo certo. Mas o problema aqui não é planejar. O problema não é planejar. Não é uma teologia contra o planejamento. Aqui o problema é quando você não coloca em xeque o que pode dar errado. Ou que você não, no seu planejamento, você não coloca que quando o salmista convida o Senhor para caminhar com ele, ele caminha o Senhor para caminhar com ele pelo vale, pelo deserto. O povo saiu do Egito, era o que o povo mais desejava, era sair do Egito, ser liberto do Egito. O Senhor tira eles do Egito e coloca eles no deserto. O Senhor coloca eles para sofrer no deserto, eles vão passar por uma dificuldade ali. E que muitas vezes o Senhor tem esse tipo de plano para as nossas vidas. No meio do percurso, você tem calculado o preço que é correr atrás dos seus sonhos? Você tem calculado o preço que é conquistar aquilo que você mais almeja? Ou você tem simplesmente planejado, botado no papel, escrito, né? A gente faz a lista ali de fim de ano das coisas que eu quero conquistar no próximo ano. E a gente coloca lá, desejando chegar no final do ano, sair riscando tudinho. Mas você tem colocado, talvez, nessa lista, tudo vai dar errado. Coloca lá, escreve na lista de desejos. No final, chega na última, escreve, vai dar tudo errado. Pode ser que seja a única coisa que você risque quando chegar no final do seu projeto. Porque muitas vezes é assim que o nosso Deus trabalha. Mas ele não para simplesmente aqui no planejamento, ele continua. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, ou o que é a vida de vocês. Parte B do verso 14, ele é basicamente a conclusão aqui do que Tiago está falando no verso 13. Ele vai dizer: vocês não passam de neblinas que aparecem por um instante e logo se dissipa. A gente deveria, nos nossos planos, entender que a nossa vida não é nossa. Tá bom? Se você não sabe disso, a sua vida não pertence a você. A sua vida não pertence a você. Pode ser que você, enquanto planeja com a sua esposa, a sua amada, ter uma vida melhor, construir, chegar, pode ser que o Senhor tire ela de você amanhã. Ou tire o seu esposo.
E aí, o que é que você vai fazer? O que é que se faz com os planos que a gente cria na cabeça quando Deus tira aquilo que a gente ama ou aquilo que a gente coloca como empecilho para conquistar os planos? Pode ser que você sonhe em, rapaz, eu vou fazer a minha faculdade, vou me formar e vou arrumar um emprego. Quando eu arrumar um emprego, eu vou começar a ter filhos. Quando eu tiver um bom emprego ali, quando eu estiver ganhando 15 mil reais por mês, eu vou começar a ter filhos. Quem foi que disse que você um dia vai ter isso? Como é que você coloca uma condição tão pequena na frente de algo que é tão grandioso? Quando o Senhor vai falar da sua herança para o seu povo, Ele não fala a respeito de dinheiro, Ele não fala a respeito de coisas materiais, Ele fala a respeito de pessoas. Ele diz que os filhos são a herança do Senhor. E a gente tem pessoas colocando condições, às vezes financeiras, condições de estrutura, né? Rapaz, a minha casa só tem um quarto, aí se eu tiver um filho, eu vou ter que dormir na sala. Então, deixa pelo menos a minha casa aqui ter 2 quartos, que eu coloco um menino no outro. Ou então a minha casa só tem 2 quartos, se eu tiver 2 filhos, aí como é que vai? Não dá para colocar. A gente vai sempre criando barreira. Rapaz, eu não vou me casar agora não, eu vou namorar aqui por 10 anos, porque eu só vou me casar no dia que eu tiver estabelecido financeiramente, né? Vai que dá alguma coisa errada nesse casamento aí, eu vou depender desse homem, ele me deixa, aí eu nunca fiz uma faculdade, nunca arrumei um emprego, e a gente lá depende um do outro, a gente lá tem que depender, se o marido vai trabalhar ou não, a gente depende do Senhor, meus irmãos. A gente não depende da medicina para ter filhos. A gente não depende do nosso emprego para ganhar salário. A gente não depende dos médicos para ter saúde. A gente depende do nosso Deus. Só que muitas vezes, quando você e eu planejamos, a gente coloca condições. A gente estabelece metas. A ideia não é que você saia desenfreadamente fazendo tudo que dá na telha, acreditando que Deus vai te abençoar no final. A ideia aqui é uma ideia de dependência do Senhor. Dependência do Senhor. Eu vou fazer, mas dependente de Deus. Eu vou fazer conforme a vontade de Deus. O que Tiago quer nos ensinar com tudo isso é que nós deveríamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Ou nós deveríamos alinhar o meu pensamento e o seu pensamento ao pensamento de Deus. Como é que a gente faz para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Meus irmãos, já está tudo revelado na palavra dele, já está tudo revelado. A gente viu hoje na EBD a respeito do texto onde Jesus fala que orem pelos trabalhadores da seara, né, para que venham mais. Mas como é que a gente aumenta os trabalhadores na seara? Como é que a gente planeja para aumentar os trabalhadores na seara do campo? É fazendo parte do trabalho, é se envolvendo com a obra. Não é simplesmente... Rapaz, Deus controla o mundo, Ele sabe como é que faz as coisas aí, e Ele vai, né, uma hora ou outra aí vai dar um jeito. Mas eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Por quê? Porque eu planejei a minha vida toda. Eu vou estudar, vou fazer faculdade, vou casar, vou ter filhos, e vou morrer aposentado numa fazenda, vendo os cisnes passando. Você não sabe nem se daqui a meia hora você vai estar vivo. E o que acontece com seus planos? Se você chegar em casa, sentir uma dor, vai na UPA, descobre que está com câncer. E aí, o que é que faz? Como é que faz para o trabalho amanhã? O que é que faz com a faculdade que você termina daqui a 2 anos? E o casamento que você está esperando? Você faz o que com isso? E se está casado, o que é que vai fazer com os filhos? Se não depender do Senhor. A gente não sabe, meus irmãos. A nossa vida ela é muito passageira. Quando Tiago compara a nossa vida a uma neblina, né? Se você já teve essa experiência de ir para a serra, eu lembro que uma vez... Eu ia subindo a serra de carro, e aí estava um sol incrível assim, hoje vai estar show aqui, o sol. De repente, desceu uma nuvem, cobriu toda a pista, e não dava para ver nada ali de carro dirigindo. Meu Deus do céu, daqui a pouco vou cair no barranco. Quando a gente faz uma curva, a neblina some. Eu falei, rapaz, olha como é rápido. A ideia que ele quer dizer aqui é que a neblina, na mesma velocidade que ela vem, é a mesma velocidade que ela some. Você nem percebe. Quando você menos perceber, você está aí com seus 80 e tantos anos, você está aí com seus 90 e tantos anos. Daqui a pouco você está quase morrendo. E aí o que é que eu fiz na minha vida? O que é que eu fiz na minha vida? E aí se o que é que eu fiz na minha vida tiver simplesmente atrelado, eu não comprei uma casa, nunca fiz uma faculdade, nunca me casei, aí dá para ver que você planejou a sua vida completamente errado. Quando você se questionar o que é que eu fiz na minha vida, lembra o que é que você fez para o reino, de que maneira você abençoou o reino, de que maneira você abençoou as pessoas.
Rapaz, o que é que eu fiz para me esforçar para que no reino de Deus as coisas andassem, as coisas caminhassem? Como eu pude me esforçar para Jesus? O que é que eu fiz para que Cristo se agradasse de mim ao final das contas? Não, mas a gente está planejando em ter lucro no final das contas. A gente quer ter lucro. Ao final do ano, a gente quer ter lucro. A gente quer calcular os nossos bens. A gente quer ver o quanto a gente conquistou, o quanto a gente conseguiu. A gente planeja o que vai fazer com o dinheiro do dízimo, né? A gente separa ali o dinheiro do dízimo, mas aí no final do mês as coisas estão apertadas, não vai dar. Rapaz, o senhor vai entender, pai. O senhor vai entender. O senhor vai entender. Sei que no final das contas o senhor entende que o senhor não é dono do ouro e da prata, né? A gente usa até a Bíblia para pecar, né? E aí a gente gasta aquela oferta que deveria ser dada de bom grado ao Senhor, devolver uma parte daquilo que Ele nos dá. Isso é falta de confiança, tá? Isso é falta de confiança. E aí eu não quero ser insensível com vocês. Eu não quero ser insensível no sentido de vocês acharem que a minha vida é melhor do que a de vocês, por isso que eu falo esse tipo de coisa. Porque em meio também às dificuldades, eu também luto contra isso, né? Eu estava conversando com a minha esposa essa semana que como esse texto calhou na minha vida sem que eu percebesse. Enquanto eu estudava, eu percebi que eram coisas que eu vivia, né? A gente planeja ali, a gente tem alguns sonhos como casal, mas aí nesse meio termo a gente acaba esquecendo de calcular. E para o reino, eu vou fazer o que para o reino? Eu vou entrar na faculdade, isso vai abençoar o reino em quê? Eu vou ser o melhor advogado que eu puder ser. Mas para quê? Simplesmente para ser conhecido como o melhor advogado? Ou você quer ser o melhor advogado cristão que existe? Eu vou arrumar um emprego, cara, porque esse emprego aqui, ele paga o melhor salário na região, na cidade, não tem outro emprego que pague isso aqui. Mas será que vale a pena um emprego que te impede de ter comunhão com o Senhor? É um emprego que simplesmente vai te pagar o melhor salário, mas que a tua comunhão com a igreja, a tua comunhão com os irmãos vai ser impedida por conta de um trabalho? Será que vale mesmo a pena? Será que você está sendo reconhecido por ser um crente fiel enquanto depende dele? Ou você está sendo conhecido como um crente que é levado pelos próprios desejos, pelas próprias paixões, né? Algumas pessoas vão dizer assim, mas eu não posso ser irresponsável com a minha família. Eu não posso ser irresponsável com os da minha casa. E se eu não tiver condição de pagar as contas no final do mês, aí o que é que eu vou fazer? A gente precisa lembrar, meus irmãos, que o primeiro mandamento não é amar a nossa família acima de todas as coisas, é amar o Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas é sobre a nossa família também. Sobre a nossa família também. É sobre as nossas enfermidades. É sobre os meus desejos. Amar o Senhor sobre todas as coisas é sobre todas as coisas. E para fazer isso, a gente precisa se humilhar. A gente precisa depender dele. Porque o ato de dependência não é um ato fácil, é um ato de coragem. Quando a gente depende, a gente está sendo muito corajoso. A gente está dependendo do nosso próprio Deus. Ele vai continuar no verso 15, agora ele vai fazer uma troca. Lembra que lá no 13, é você que planeja, é você que diz, é tudo centrado em mim. Então, eu farei, eu chegarei, eu venderei, eu lucrarei. Agora no 15 ele dá a solução para essa fala. Se um dia eu planejei me colocando no centro, agora eu planejo colocando no centro aquele que realmente deveria estar no centro. Então ele vai dizer o seguinte, em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Muito fácil, né? Muito fácil. Você planeja e diz o quê? Se Deus quiser, vai dar certo. E aí você planeja de novo e diz, se Deus quiser, vai dar certo. Isso aqui, a ideia disso aqui não é um jargão não, viu? A ideia disso aqui não é tudo que você fizer, diga que se Deus quiser vai dar certo, que no final vai dar certo. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é uma mudança de mentalidade. Antes de você planejar, você precisa entender qual é a vontade de Deus. Você precisa entender o que é que Ele quer, o que é que Ele quer que dê certo. A forma como Ele quer que dê certo. A forma como eu vou planejar, a forma como eu vou escolher. Rapaz, se Deus quiser, né? Imagina você falando isso aqui, né? Se Deus quiser, eu vou arrumar um emprego que eu vou trabalhar de domingo a domingo, nunca mais vou precisar ir para a igreja, vou ganhar bem, sustentar minha família. Mas se Deus quiser, vai dar certo, né? Meus irmãos, Deus não quer não. Deus não quer esse tipo de coisa. Deus não deseja que você abra a sua boca para dizer assim, se Deus quiser, no dia que eu tiver a melhor condição financeira possível, eu vou ter um filho.
que um filho é o que dá para sustentar. Ou, se Deus quiser, eu nunca vou me casar, porque Deus me livre de me casar e atrapalhar a minha vida, atrapalhar os meus planos. Se Deus quiser, nunca vai dar certo. Já parou para pensar que essas frases nem combinam, esse tipo de coisa? Acho que a gente nem tem coragem de falar. A gente não tem coragem de verbalizar. Mas é isso que a gente faz quando a gente planeja. A gente planeja nossas loucuras, né? A gente vive ali o nosso mundo de fantasia, usando o jargão. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. E se Deus quiser que você morra? Você já falou isso? Se Deus quiser. Alguém fala, rapaz, e se tu morrer amanhã? Se Deus quiser. Se for da vontade dele. A gente não coloca, né, esse tipo de coisa, a gente não atrai para a gente, né? Lá no trabalho, uma vez eu estava, o pessoal me perturbando bastante, assim, pedindo várias coisas, aí já tinham chamado assim meu nome umas 5 vezes, aí quando chamaram de novo Mateus, eu disse, morreu, aí, menino, não fala esse tipo de coisa não, que atrai, né? Atrai, palavra atrai, né? Desde quando? Desde quando atrai? Mas se for da vontade de Deus, se Ele quiser, que eu morra mesmo. Que eu morro. O que é a minha vida, se não uma neblina? O que é a minha vida, se não algo passageiro? Nós deveríamos desejar viver para Ele, nós deveríamos desejar fazer conforme a vontade dEle. É quando Ele quiser, é se Ele quiser. Então, em vez como diz no verso 13, né, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, ou então, quando Deus quiser, se Deus quiser, eu farei. Quando Ele quiser, eu terei. Quando for da vontade dEle, eu realizarei isso. E viver na dependência dEle. Rapaz, mas aí, aqui, né, as contas não estão batendo com o salário, aí o que é que eu vou fazer? Né? Vou assaltar um banco? Não, meus irmãos, essa não é a solução não, né? Se Deus quiser vai dar certo, eu vou assaltar um banco ali, vai dar certo, eu não vou morrer. Isso é loucura, né? A gente quer transferir a vontade de Deus para as nossas loucuras, a gente quer planejar, apresentar o plano ao Senhor e esperar que Ele aprove o nosso plano. Mas aí, quando a gente olha no nosso plano, não tem Deus no nosso plano, não tem Deus na nossa vontade, porque o meu e o seu desejo, muitas vezes não é o desejo de Deus, muitas vezes não é a vontade de Deus, meus irmãos. Simplesmente planejar, rapaz, vou me mudar, deu na telha, vou mudar, vou comprar uma casa nova, vai morar onde? Não sei, onde der e tal, e a igreja, como é que vai ficar lá? Tem igreja lá perto? Tem não. E tem como tu vir para a igreja? Também tem não. E aí como é que vai fazer? Rapaz, tem internet e eu vou assistir um culto online, né? Esse é planejamento de loucura. Você dizer abertamente, eu vou me afastar do Senhor de livre e espontânea vontade. Né? Quando eu lembro dessa ideia da gente planejar e o Senhor impedir o nosso plano, a gente consegue lembrar o que Deus fez com Paulo. Se você abrir rapidamente sua Bíblia em Atos capítulo 16... Você pode abrir, mas eu vou ler aqui bem rápido, tá? Capítulo 16, do verso 10, a partir do verso 10, do 6 ao verso 10, olha o que Deus faz com o apóstolo Paulo. Verso 6, ele diz o seguinte: e percorreram a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram para Troade. Aqui, meus irmãos, Paulo planejou entrar na Ásia porque ele queria pregar na Ásia. Ele planejou, ele colocou na sua cabeça que ele iria para a Ásia, iria pregar aquele povo talvez iria se converter, iria plantar igrejas ali. Mas o que ele vai falar é que Deus, o Espírito Santo, impediu o próprio Paulo, naquele momento, de entrar naquela cidade. E aí é interessante ver mais para frente, a gente continuar se lendo, ele vai falar que quando Paulo volta, ele prega para Lídia, Lídia se converte e ali em diante começa um momento de evangelização ali pela Europa. Paulo não iniciou a evangelização na Ásia, outras pessoas foram responsáveis por isso. Mas o movimento de evangelização no continente europeu começa a partir dali, né? Talvez aquilo ali tivesse... E aí mais para frente a gente vai ver que a Europa foi um grande epicentro do evangelismo, né? Onde o evangelho se espalha para o resto do mundo, saindo da Europa. Isso acontece quando os nossos planos, às vezes, não estão alinhados aos planos de Deus, e aí a gente vê que o plano dele é melhor do que o nosso. A gente percebe lá na frente, só quando está vivendo, só quando está passando, a gente percebe que os planos dele é melhor do que os nossos, porque sempre serão. Escute isso, coloque isso na sua cabeça. Se você não lembrar de nada que foi pregado hoje, eu queria só que você se lembrasse que os planos de Deus são melhores do que os meus.
Porque ele planeja com a certeza do futuro. Ele planeja pensando no reino dele. Ele planeja pensando na eternidade. Ele planeja pensando para onde eu e você iremos um dia nos encontrar com ele. Nós não. Nós planejamos para quando chegarmos no final da vida estejamos tudo bem, para que o filho que eu eduquei cresça, vire um médico bem-sucedido, para que a minha família seja ilibada e tenha um reconhecimento interessante. A gente planeja só coisas boas para a gente. Mas a gente esquece que no meio desse plano todo, se o Senhor não tiver incluído, a gente está fadado ao fracasso. Né? A gente está fadado ao fracasso. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de se frustrar com algo que planejou. A gente planeja, matuta, coloca na cabeça, vai dar tudo certo. Quando vai lá, faz, dá tudo errado. Tudo errado. O dinheiro não deu. As pessoas não concordaram com o que você quis. No final das contas, estudei tanto, me dei mal na prova. Fui pedir um aumento para o meu chefe, ele foi me demitir. Fui planejar alguma coisa com a esposa, uma viagem, ela ficou doente e a viagem nunca aconteceu. Novamente, não é errado planejar, tá? Não estou dizendo que você tem que ser negligente com a sua vida, mas que quando você planeja a sua vida, quando você olha, lembra que ela é passageira. Não coloque esperança nessas coisas, não. Não coloque esperança no que você pode conquistar com a força do teu braço. Não coloque esperança naquilo que você está prospectando para o futuro. Coloque esperança na palavra de Deus, no reino dele. Isso aqui já é certo. Isso aqui é a certeza. Isso aqui é o que a gente tem de certo para as nossas vidas. O resto é resto. Ele vai continuar no verso 16 até o verso 17, já se chegando ao final do texto, a sua conclusão. Tiago vai dizer o seguinte: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Agora, Tiago compara o meu e o seu planejamento de vida, ou aquilo que a gente conquista aqui nessa terra, como orgulho, mero orgulho. A ideia desse orgulho aqui é que eu estou querendo a própria glória do Senhor. Eu estou querendo olhar para as pessoas e dizer: ei, vejam aqui o que eu conquistei, vejam o que eu consegui. Eu batalhei a vida inteira, olha isso aqui, olha o meu patrimônio, olha a minha casa, olha o meu casamento bem sucedido, olha a minha conta bancária, olha a minha formação, olha quem eu sou, olha quem eu me tornei. A ideia de que Tiago está dizendo aqui: beleza, vocês conquistaram, vocês planejaram, o plano deu certo, vocês chegaram até o final, mas sabe o que é isso? Isso é arrogância. Isso é arrogância da parte de vocês. Que é um plano sem Deus. Pode ter dado certo, entre aspas. Você pode ter chegado lá, você pode ter conquistado o que você quiser, mas se o Senhor não estiver no centro do seu planejamento, se o Senhor não estiver com você, você é um fracassado. A sua vida está fadada ao fracasso. Porque o que adianta ter muito, o que adianta conquistar muitas coisas, mas não ter a certeza da sua salvação, não ter certeza para onde você está indo quando você morrer. A nossa vida é passageira. Sabe por que a gente planeja? Sabe por que a gente investe tanto tempo nas coisas desse mundo? Porque a gente não calcula a brevidade da vida. A gente não calcula o quanto a nossa vida é frágil. Eu lembro que na infância eu fiquei muito assustado um dia que a professora deu uma aula sobre como o organismo da gente funcionava. E ela disse assim: você sabia que se você tiver uma febre muito alta, o seu corpo pode chegar a explodir por dentro, seus órgãos vão colapsar e você morre. Eu fiquei com medo de ter febre e morrer. Meu Deus! O quanto eu sou frágil, o quanto eu não queria andar no sol, porque na minha cabeça, se o sol fosse muito quente, podia ferver tudo e eu morrer. Porque a gente percebe o quanto o nosso corpo é frágil, o quanto a gente não serve para muita coisa, o quanto a gente é limitado. A gente é que nem um celular com a bateria viciada. Já experimentou um celular com a bateria viciada? Você termina de carregar, você está usando aqui, já tem que colocar o carregador de novo, senão ele desliga na sua cara. É assim a nossa vida, meus irmãos. É assim a nossa vida, é assim o seu e o meu planejamento. Sabe a folha de papel? Que a gente escreve tudo, a gente planeja. Pode ser que nada se cumpra, pode ser que nada dê certo. E pode ser que tudo dê certo, tá? Pode ser que tudo aconteça no final das contas. Mas se o Senhor não estiver com você, você é simplesmente um arrogante. Você planejou e não calculou o preço de ter o Senhor com você. Você não calculou o preço de caminhar junto com Deus. A sua vida é incrível, né? Sua vida é incrível. Tem tudo o que você deseja. Mas onde está Deus na sua vida?
Onde está o Senhor? Onde está a tua comunhão com o teu Criador? Onde está o tempo devocional? Onde está a vida de experiência com o nosso Deus? Se você não tem isso, Tiago te compara a um orgulho, né? Semelhante a este mal. Essa ideia de mal ou bem aqui, quando Tiago vai empregar essa ideia do mal ou bem, como ele vai falar no 17, né? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisto, está pecando. Essa ideia de algo bonito, algo belo aqui, é a ideia da justiça de Deus. Quando a gente não pratica a justiça de Deus, quando a gente não coloca em prática as palavras dele, isso é pecado. Tiago compara a um dos pecados talvez mais horríveis, que é o pecado de orgulho, o pecado de se colocar no lugar do Senhor. E aí você pode dizer assim, rapaz, essa mensagem então é só para quem é crente, né? Porque aquele que tem a Deus e não coloca Deus nas coisas, se eu não sou, não tenho nada a ver com isso. E aí eu queria falar um pouco com você que não tem a Jesus no seu coração, ou que você ainda não entendeu que deveria ter Jesus no coração. Eu queria desafiar você a planejar na sua vida, a entregar a sua vida para Cristo. E aí esse planejamento, você precisa se humilhar, você precisa viver da dependência dele. Entenda que às vezes os nossos projetos, eles podem ser os melhores possíveis, né? Se o projeto bom fosse o suficiente para alguma coisa, nenhum prédio cairia, nenhum prédio nunca tombaria, né? Às vezes os melhores engenheiros vão lá, planejam, criam e o prédio cai. Porque não é o projeto, não é o plano, ser bom ou não que vai funcionar. É a vontade do Senhor. No final das contas, o que vai dar certo é a vontade do Senhor. O que vai ser melhor para mim e para você é a vontade dele. E a vontade dele é que nós façamos o quê? Que nós vivemos para ele. Nós vivamos para ele durante toda a nossa vida. Para que nós façamos as coisas pensando no reino dele. Se vai arrumar um emprego, pensa como é que você pode abençoar o reino de Deus com esse emprego. Está pensando em entrar na faculdade? Como é que esse curso, essa faculdade vai abençoar o reino? Está pensando em casar? O meu casamento vai servir para quê? Como é que eu posso abençoar o Senhor através do meu casamento? Ou está pensando em não se casar porque a sua vida é mais importante do que isso? Os seus planos podem ser atrapalhados por causa de um casamento? Pensa se isso faz sentido. Está pensando em nunca ter filhos ou nunca abençoar a obra, nunca abençoar os missionários porque isso vai atrapalhar no seu orçamento? Pensa se isso faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Pensa se isso faz sentido para você. Pode ser que você esteja vivendo como um arrogante, acumulando bens e bens e bens, acumulando coisas materiais para no final da vida descobrir que nem o velho milionário, né? Que chega ao final da sua vida, olha para toda a sua herança e percebe que não dá para colocar o seu dinheiro no caixão. Não dá para colocar os seus bens, os seus carros dentro do caixão junto com ele, porque a vida dele se passou. Agora o que vai sobrar é a família brigando pela herança dele. Mas afinal, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Você empenha em buscá-la? Você tem colocado a eternidade com Jesus nos seus planos? Ou isso é algo que passa despercebido por nós? Você tem noção que Jesus voltará e que o mais importante é o que fizemos por ele nessa terra? E que se a salvação dele não nos achar, nossos planos todos serão frustrados, né? Eu queria deixar 3 aplicações para a gente esta noite, antes de finalizar. A primeira aplicação é: devemos lembrar sempre da brevidade da vida e de como ela é frágil. Nossa vida é muito frágil e ela vai passar muito rápido, tá bom? Então não desperdice ela com as coisas que você, com seus desejos, não desperdiça ela tentando buscar coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum, você não vai conquistar nada, no final das contas não vai valer a pena. Você sabe disso. A gente gasta as nossas forças tentando conquistar o que a gente quer, e quando a gente conquista, a gente quer fazer o quê? Quer conquistar mais, quer avançar mais, quer conseguir mais. Porque os nossos desejos é uma busca implacável do nosso coração de se satisfazer, mas ele não vai satisfazer. Ele nunca vai estar satisfeito. Mas com o Senhor, com o nosso Deus, nós sim estaremos ali plenamente satisfeitos, por saber que a nossa vida é breve, mas é uma brevidade vivida aos pés de Deus, aos pés do nosso Mestre. Planejar e desejar satisfazer os nossos corações sem buscar depender da vontade de Deus é querer se colocar no lugar de Deus, buscando glória pessoal. Se para você a única coisa que importa nessa vida é o que você conquista, o que você faz, onde você chega, o que você fez, você só está querendo se colocar no lugar de Deus. Você está querendo mostrar para os povos que você consegue alguma coisa, que você fez algo, que você chegou lá.
cuidado com o seu orgulho, ele vai te levar para o fundo do poço. Nosso orgulho, ele vai nos levar para o fundo do poço. Terceira e última aplicação. A nossa métrica de planejar não pode ser os nossos desejos. Devemos buscar um estilo de vida que busca sempre a sabedoria de Deus e não a desse mundo. As pessoas vão sempre te dizer que você deve ter, você deve buscar, você deve procurar, você deve conquistar, você deve ser melhor do que você é, você está sempre no centro. Você está sempre colocado no ponto de âncora ali. Sempre tudo sai de você. Mas lembra, essa não pode ser a nossa métrica de planejar. Onde você ganha tudo e se você ganhou, está tudo bem. A nossa métrica deve ser a vontade perfeita e agradável de Deus. E a nossa vontade, o nosso planejar deve ser um estilo de vida que busca essa sabedoria. Busca entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Pode ser que daqui a 10 anos, nenhum de nós estejamos mais aqui. Ou daqui a meia hora. E o que é que a gente fez para Cristo? O que é que a gente está fazendo para Jesus? Como é que a gente está entregando a nossa vida para Ele? Lembre-se, a gente não tem muito tempo, tá? Você e eu, a gente não tem muito tempo. A gente não tem muito tempo porque a gente não sabe nem a quantidade de tempo que a gente tem. Então pode ser 5 minutos, pode ser 1 ano, pode ser 5 anos, mas pode ser nada. E aí, se você se encontrar nesse nada, você se encontrar com Cristo, o que é que você tem para apresentar para Ele? Lembra da história do homem que tinha os seus celeiros grandes e enormes, mas aí ele queria celeiros grandes e maiores. E aí ele manda destruir tudo para construir celeiros maiores, para que ele acumulasse mais bens para ele. E o que é que Deus disse para ele? Louco, hoje mesmo te pedirei a tua alma, e o que é que tu tem para mim? Se o Senhor pedir a sua alma esta noite, meus irmãos, o que é que você tem para entregar para Ele? Você vai chegar de mãos vazias para o rei, para o nosso rei? Você vai chegar se apresentando com o quê? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós queremos te dar graça, Senhor, por esta noite. Queremos te agradecer pela tua palavra, pelas tuas exortações. Que o Senhor nos ajude a viver um pouco mais para ti, Senhor. Que esta palavra não possa ser somente mais uma palavra que veio aos nossos ouvidos como qualquer outra palavra que nós escutamos. Que ao sairmos daqui possamos meditar nas tuas palavras, nas tuas ordenanças, que possamos viver vidas com eficiência para o Senhor. Que nós possamos almejar o melhor cargo no teu reino, mas para te servir, Senhor. Que nós possamos almejar sermos os melhores para ti, Senhor. Que nós possamos almejar te servir com todas as nossas forças. Porque esse mundo irá passar, esse mundo irá se acabar. E só o que fizemos para Cristo nesse mundo é o que ficará no final das contas. Ajuda, Senhor, a mim e aos meus irmãos a te honrarmos com estas verdades bíblicas. É por isso que eu te oro e te agradeço. Amém.